Vamos fazer um experimento utilizando leveduras. Este processo a humanidade já vem utilizando há milhares de anos. Muitas civilizações utilizam estes tipos de fungos para a fermentação de diversos tipos de alimento. Destes processos, um dos mais conhecidos é a fermentação do pão, onde as leveduras tornam este produto mais macio. Você verá a massa do pão crescer sob a ação desses organismos. Vamos utilizar a levedura mais conhecida, mais utilizada de todos os tempos, Saccharomyces cerevisiae. Estes organismos são microscópicos. Se você olhar o fermento em pó, vai ver apenas um pó, porque elas estão desidratadas, inativas. Mesmo quando elas são ativadas, estimuladas com fornecimento de substratos que vão servir de alimento, temperatura e água, se você olhar ao microscópio, verá apenas pequenos organismos globosos. E neste processo de fermentação, elas vão transformar a glicose produzindo álcool e gás carbônico. Este vai formar bolhas de ar na massa, dando maciez ao pão quando este for assado. O processo da fermentação também é utilizado na produção de bebidas, inclusive bebidas alcoólicas. Falando nisso, eu lembrei de uma história. Um dia, dois homens iam em alta velocidade em um carro, quando um deles falou: esse carro está em alta velocidade, eu vou pular dele. O outro disse: não, você não pode fazer isso. O outro perguntou: mas por quê? Porque é você que está dirigindo. Este processo de produção do pão é interessante porque é um processo biológico natural. Nos faz lembrar que devemos evitar consumir alimentos superprocessados, muito industrializados. Geralmente, este tipo de alimento causa muito impacto ambiental na sua produção, principalmente com os seus resíduos. Bem, nós vamos precisar de farinha de trigo, fermento biológico e água. Você pega 5 colheres de sopa de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento biológico e também vai precisar de água. Misture o fermento biológico com a farinha de trigo. Misture bem. Em seguida, vá colocando água aos poucos até conseguir uma massa homogênea. Amasse bem até ficar uniforme. Deixe descansar por 10 minutos. Depois coloque um pouquinho mais de farinha, se tiver muito úmida, e amasse a massa. Misture bem. Até ficar nessa consistência. Quando tiver com essa consistência, aí tá bom. Você vai fazer bolinhas e colocar em um copo com água.
Pode ser uma, duas ou três, mais ou menos de 1 centímetro de diâmetro. Então você vai aguardar algum tempo para ver o que vai acontecer com essas bolinhas de trigo enriquecidas com o fermento. Então o fermento vai iniciar o processo de fermentação e vamos ver o que acontece dentro de instantes. E a massa do pão você pode colocar ao lado. Se quiser pode cobrir, que aumenta um pouquinho mais a temperatura e favorece o processo de fermentação. Vamos aguardar. Então, vejam que a massa cresceu, né? A atuação do fermento, ocorreu o processo de fermentação. Que processo é esse? O que vocês podem comentar para explicar este processo? Por que a massa cresceu? E a massa que foi colocada em repouso cresceu bastante. Olhem só o tamanho que ela já está. Isso após 2 horas de preparação. Já está no ponto de colocar no forno e assar o pão. Olha, pessoal, depois de 30 minutos as bolas subiram, né? As bolas de farinha subiram. Inscreva-se neste canal, aqui a gente tem sempre informações ambientais num contexto de humor. Então a gente fez esse experimento, vocês vão repetir, e no próximo, além desses ingredientes, vocês vão acrescentar 1 colher de chá de açúcar. Será que vai mudar alguma coisa? É o que eu quero saber. Façam o seu dever de casa. Não vão fazer como aquele estudante que chegou para o professor e disse que não tinha feito o dever de casa. O professor perguntou: mas por que você não fez o dever de casa? Ele respondeu: porque eu moro em apartamento. Veja nossos vídeos, compartilhe. Muito obrigado.